Protestantes falam em ler e interpretar a Bíblia por conta própria, mas a Igreja Católica não faz questão que seus fiéis estudem a Bíblia. Só a leitura de textos espaços na missa e nem sempre o padre aprofunda a interpretação desses textos. O que devemos fazer? Primeiro me permita corrigir, não são textos esparsos, tá? A liturgia da Bíblia, que são, via de regra, 3 leituras, são 2 leituras mais a leitura do Evangelho feito pelo padre, ou no máximo pelo diácono, quando há um diácono consagrado, elas seguem o mesmo roteiro no mundo inteiro, e a cada 3 anos você lê a Bíblia inteira. Se você for na missa todo domingo, em 3 anos você terá tido conhecimento de todas as passagens das Sagradas Escrituras. Então não é que são leituras esparsas. Quanto à questão da homilia e do padre não aprofundar, isso é um problema de formação, especialmente com padres mais antigos. Pode me chamar de etarista, de preconceituoso. Eu tenho julgado a qualidade de padre pela idade. Pegou padre na faixa dos 30 e tantos, 40 anos, até os 50, padre. Pegou padre mais velhinho, pode preparar que vem homilia interpretando que o texto estava falando do sem terra da época de Jesus era meio socialista mesmo. Dito isso, ele ainda é padre. Ele foi consagrado. Ainda que com formação porca, e sim, a formação foi porca por um bom tempo, especialmente, nós tivemos um vácuo aqui, na América Latina inteira, do México até a Terra do Fogo. Os Estados Unidos escapou. Não à toa eles têm um papa agora. Muito bem formado, diga-se de passagem. O primeiro grande fenômeno começa no final dos anos 50 e início dos anos 60, que é a teologia da libertação tomando em seminários. O evangelho virou um pré-manifesto comunista. Isso durou dos anos 50 até os anos 80. Foi um negócio de 30 anos. Até o então cardeal Joseph Ratzinger, depois Papa Bento XVI, sob auspício do Papa São João Paulo II, fazer um catarrapa. Ah, você quer defender a teologia da libertação? Vai virar bispo emérito. Ah, você quer defender a teologia da libertação? Você sai do estado eclesial, você não é mais padre. E assim foi, de monte. Só que isso gerou um vazio. Entre os anos 80 e os anos 2000 gerou um vazio bastante significativo. Os últimos anos de São João Paulo II, do ponto de vista administrativo, foram bastante complicados. O cardeal Joseph Ratzinger, na Congregação da Doutrina da Fé, estava focado em questões doutrinais, em questões teológicas, não à toa, para muitos ele é o Papa Teólogo. Para mim ele é o maior teólogo do mundo, do planeta Terra, desde São Tomás de Aquino. A produção literária dele é maravilhosa, a produção de teses, enfim, encíclicas depois como Papa, um monstro. O Departamento de Estado estava focado em diplomacia. A Cúria estava focada em tocar a rotina do Vaticano. E ninguém estava cuidando da igreja ao redor do mundo, inclusive pela situação de saúde debilitada de São João Paulo II. Ele conhecia os nomes dos 2.000 bispos. Ele sabia tudo da igreja, mas os últimos anos dele ele estava muito frágil. E aí ele não conseguiu botar outra coisa de pé no lugar desses seminários da teologia da libertação que foram desmontados. Nós tivemos um período de vácuo aí, de formação, uma série de coisas. Os carismáticos chegam nessa época e ocupam o vazio da parte emocional e se conectam de uma forma bastante expressiva de volta com os fiéis, conseguem trazer os fiéis aos poucos de volta para a igreja. E mesmo nos carismáticos aí começa um processo de formação melhor. A primeira geração de carismáticos era muita gritaria, muita glossolalia e pouca teologia. Já não é mais o caso. Vou dar um exemplo de padre carismático que tem uma profundidade teológica imensa. É um grande doutrinador, é um cara que merece ser seguido em rede social. Sigam ele no Instagram, sigam no Twitter. O padre José Eduardo é carismático. Pensa num cara com profundidade teológica. Pensa num cara com conhecimento de história, com preparo. E, obviamente, as homilias vão sair muito melhores e baseadas no que os textos estão ali. Porque a ideia da unidade dos textos, inclusive, é por isso que a Sagrada Liturgia é a mesma no planeta inteiro. A Congregação da Doutrina da Fé, agora não é mais congregação, né? De Castério, da Doutrina da Fé, define isso lá no Vaticano e passa isso para o mundo inteiro. É obrigatório no mundo inteiro. Qual é a ideia? É a unidade da mensagem da Igreja Universal. Católica, em grego, universal. É a unidade da mensagem. Aí você pergunta na questão do católico estudar as Sagradas Escrituras. Eu vou te dar a minha opinião a respeito disso. Não é consensual e nem majoritária na igreja. Não é nem majoritária, mas é a minha opinião. Curiosamente, ontem ela foi corroborada num vídeo que eu fui assistir 1h da manhã. Era um vídeo de um rabino, especialista em Kabbalah, falando sobre o estudo dos textos cabalísticos. Ele fala dos 15 textos que por séculos, por milênios, no meio judaico, foram proibidos. Hoje estão à disposição de todo mundo. O Zohar, inclusive, é um deles. Você acha todos os textos cabalísticos que ele menciona. É um longuíssimo vídeo. Aí ele explica por que esses textos foram proibidos por milênios. Há um motivo para eles terem sido proibidos. Tinha uma regra básica para estudar o Zohar, que é um texto introdutório a Kabbalah. É um texto introdutório. Sabe qual que era a regra para estudar o Zohar? 40 anos de idade. Eu, por exemplo, ainda não poderia. Eu faço 40 no dia 2 de fevereiro do ano que vem. Pai e casado. Se não preencher esses 3 requisitos mínimos, básicos, não pode ler. Segundo requisito, ser versado na teologia judaica tradicional, que é baseada na Torá e no Talmud. A Torá são os 5 livros do Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então tinha que ser versado no Talmud, na Torá, conhecer toda a teologia básica, dominar, ser casado e ter filhos. Preenchidos esses requisitos por isso, a nossa sociedade contemporânea perdeu a noção da questão espiritual. Nós tratamos a questão espiritual como se fosse qualquer conhecimento intelectual, tipo, sei lá, eu vou estudar para usar o Linux no meu computador. E a questão espiritual é séria demais. Não é o Linux. Não é se der pau eu formato e recomeço. Não é se der um bug eu tudo, eu só compro outra peça e troco e tá tudo certo. Não é se estragar eu peço para um técnico consertar. Tem inúmeros relatos de gente que começa a viver uma vida mística, por exemplo, enlouquece. Começa a querer fazer práticas espirituais muito desafiadoras, muito exigentes, jejuns muito intensos, meditações muito prolongadas e pira o cabeção. A ideia de que é um homem de 40 anos, a idade tem um motivo: maturidade, casado, responsável, pai de família, vida equilibrada,
tudo isso elas não aceitavam celibatários, por exemplo, no estudo da Kabbalah nos primeiros séculos, porque consideravam o celibato um desequilíbrio da sexualidade. Tudo isso para quê? É para preservar a pessoa. As Sagradas Escrituras têm passagens muito difíceis. Como é que você explica? Eu tô falando aqui, só tô falando isso, porque o troço já tá público, porque todo mundo sai e compra uma Bíblia hoje, todo mundo resolve ir na Bíblia online e começar a estudar. Teve um amigo, inclusive, que eu desaconselhei, e ele veio me falar que tava lendo a Bíblia em ordem cronológica. Disse, cara, não faça isso, vai rezar o terço, faça outra coisa. E aí, em seguida, eu falei, se quer fazer, tenha em mente uma coisa. A chance de você chegar antes dos Salmos e ter perdido tua fé não é pequena. Porque você vai encontrar um monte de... Tá só uma aqui. Essa é das mais famosas. A esposa de Ló foi transformada em estátua de sal na saída de Sodoma e Gomorra. Primeiro que Sodoma e Gomorra já é um troço... Os caras resolveram... A cidade se reuniu para tentar invadir a casa de Ló e os anjos que ele tinha recebido. Eram anjos do Senhor que tinham ido lá alertar ele sobre a corrupção e avisar que destruiriam Sodoma e Gomorra. E o Ló ainda tentou salvar eles. Os caras foram lá tentar estuprar o Ló, oferecer os filhos, os caras não queriam. Queriam os anjos. E é aí que o Ló foge. Aí a mulher do Ló vira, estátua de sal, sobram Ló e suas filhas. As filhas estão com o pai no meio do deserto, numa caverna, preocupadas porque o pai não tinha descendentes, e tomam a decisão. Dão um porre no pai e as duas filhas com o pai. E aí? A Bíblia tá validando incesto? É isso? Tá liberado incesto agora? Só uma das passagens pesadas do Velho Testamento, só uma delas. Pega qualquer pessoa despreparada. Bom, eu tenho um vídeo memético viral, vocês vão achar no TikTok, nos Shorts, no Reels, no Instagram, onde vocês quiserem procurar, vocês acham que é o pastor explicando que ele era polígamo porque estava na Bíblia. E sim, Salomão teve 1000 mulheres, e aí? Como é que fica? Também tá nas Sagradas Escrituras que Salomão foi o homem mais sábio que o mundo já conheceu. Ele trepava com 10, 20 diferentes por dia. O apetite sexual dele era uma das características notáveis de fraqueza de caráter de Salomão. Mas é o homem mais sábio que o mundo já conheceu. Notaram como a leitura descontextualizada e sem o devido preparo vai dar... Então eu tô fechado com o Rabino. Há um motivo para a Igreja Católica, até um bom tempo depois da invenção da imprensa, após Gutenberg tornar fácil a impressão de Bíblias, proibir seus fiéis, proibir de ler a Bíblia. Havia um motivo, e o motivo é o mesmo que para os judeus era proibido o estudo da Kabbalah sem preencher certos requisitos. Os padres copistas que mantiveram a Bíblia viva para ela poder chegar em Gutenberg, eles passavam a vida estudando um versículo da Bíblia. No judaísmo eles são mais radicais. A Torá tem rabino que mergulha para estudar uma letra e entender por que aquela letra entrou daquele jeito naquela palavra. Porque as letras no hebraico têm um simbolismo espiritual muito forte. E aí você acha que você vai dar uma lida e vai compreender o texto místico, espiritual, histórico, sociológico, tudo. Sem professor, sem acompanhamento, sem dedicar uma vida para isso. Ah, mas a igreja evangélica faz o curso bíblico. Faz. Cheio de erros, cheio de deficiências. A igreja protestante falhou na interpretação da Bíblia. E falhou justamente porque não há, humanamente, não há quantidade de pessoas suficientes para todo mundo poder ler, estudar e interpretar. É por isso que nós temos líderes espirituais. É por isso que nós temos padres, é por isso que nós temos bispos, é por isso que existe uma congregação para a doutrina da fé. Em caso de dúvida, vai parar lá. Não vai ser resolvido no bar escalão, não vai ser resolvido com bate-boca, não vai ser feito um debate na internet de 30 contra 1 para decidir qual é o significado. Não. Vão reler 2000 anos de teologia. Vão descobrir o que os pais da igreja, os padres do deserto, os primeiros monges, os padres do Carmelo, o que todo mundo pensa, o que Santo Agostinho escreveu disso? O que o melhor discípulo de Santo Agostinho disse disso? O que São Tomás de Aquino disse disso? Depois se chega na conclusão. É por isso que às vezes a igreja, inclusive, demora séculos para resolver algumas coisas. Nada se resolve de maneira muito simples e muito rápida. A questão espiritual é muito séria. Liderança espiritual é algo muito sério. Em qualquer religião. Eu já falei algumas vezes e vou fazer questão de repetir aqui. Eu não sou líder espiritual de ninguém. Eu vejo muitas pessoas me agradecerem e eu me sinto grato por isso, porque eu brinco, mas não é brincadeira, eu acredito nisso mesmo. Quando as pessoas dizem, me tornei católico de novo por tua causa, voltei pra igreja por tua causa, eu tava afastado e fui na missa, eu brinco que é a minha estradinha pro purgatório, que eu tô garantindo minha vaguinha no purgatório no dia do meu juízo, no dia da minha Páscoa. Mas eu não lidero espiritualmente ninguém, porque eu não tenho preparo pra isso. Porque eu não dediquei minha vida pra isso. Eu não tenho nem idade pra isso ainda. Vamos com calma. A minha opinião sobre a Bíblia é, tem algum padre que possa te orientar, que esteja disposto, que vai te acompanhar? Legal, faz o estudo com ele. Que aí você tem a orientação segura, você tem uma mão firme para te segurar pela mão. Jesus disse, sede como criancinhas. Vale para a vida de estudo também. Aceite ser conduzido pela mão, pelo padre, que é teu pai espiritual, esse é o significado da palavra padre, e aceite que ele te conduza, te corrija, te eduque. Não tem? Leia os Salmos. Cara, os Salmos são o maior livro de orações da história da humanidade, cada um mais poderoso que o outro, cada um com características espirituais, teológicas profundíssimas. Profundíssimas, aborda quase todos os aspectos da vida humana. Leia o livro de Salmos. É um oratório sensacional. Quer ler história? Leia os evangelhos. Isso aqui, ó. Isso aqui, pra cá. Isso aqui são os evangelhos. Só os evangelhos. Nada além dos evangelhos. Missão Nossa Livraria Católica, de Curitiba, no Paraná. Tem os evangelhos de São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João. E só. Tá aqui, ó. Começa pelo evangelho de São Mateus. Tá aqui os evangelhos. Ó a grossurinha. Quando eu quero relembrar da vida do Nosso Senhor, quando eu quero me inspirar, eu leio os evangelhos. Foca nos evangelhos e foca nos salmos, que é o que tem de melhor na Bíblia e que não oferece nenhum risco. No mais, vai na missa todo domingo, que em 3 anos você terá lido a Bíblia inteira. Terá tido contato com a Bíblia inteira.